Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre os processadores da família 8086, porém vamos falar especificamente sobre uma unidade. Falamos sobre unidade lógica, unidade aritmética, unidade de controle. Hoje nós vamos falar sobre a unidade de ponto flutuante, que é dedicada para realizar operações de ponto flutuante. Importante saber que ponto flutuante permite realizar diversas aplicações e operações matemáticas. Anteriormente nós só trabalhamos com operações tipo operações com números inteiros. E aí estávamos limitados a algumas aplicações, como por exemplo não calcular. E aí, como iríamos, por exemplo, calcular o seno de 30, né? Sendo que esse resultado vai dar um número ponto flutuante. Então, nós não conseguiríamos resolver com aquela unidade aritmética comum. Porém, unidade ponto flutuante é uma extensão da família 8086, que permite, com coprocessadores, permite a gente, em conjunto com o 8086, trabalhar com números de ponto flutuante. E nesta aula eu vou falar para vocês como nós podemos realizar algumas operações, quais são os registradores que vão nos apoiar nesta tarefa de realizar operações matemáticas de ponto 8086, usando o FPU, e vamos ver alguns exemplos e algumas aplicações, tá bem? Então, antes disso, gostaria de começar para vocês falar um pouco sobre a unidade de ponto flutuante, né? Nós sabemos que, como já falei, a FPU é uma extensão opcional para processadores do 8086, né, que permite operações matemáticas de ponto flutuante de forma mais rápida e precisas. É importante também a gente saber que a unidade de ponto flutuante ela nos amplia as possibilidades de aplicações. Mas para a gente trabalhar com a FPU, precisamos conhecer os registradores de uma unidade de ponto flutuante, são os quais nós eh, vamos poder setar, ou colocar valores, ou fazer o controle de alguma operação. Vamos lá. Bem, basicamente, eu vou colocar aqui, basicamente os registradores da unidade de ponto flutuante, eles são usados para quê? São usados registradores. Eles geralmente são usados para armazenar números de cotação PU, PF, ponto flutuante, e realizar as operações com estes números. Os principais registradores da FPU, da unidade de ponto flutuante, são quais, professor? Basicamente, nós temos os registradores de ST0 a ST7, são esses registradores. Esses registradores são usados para armazenar os números de ponto flutuante. Eles formam uma pilha. Eles formam uma pilha onde ST0 é o topo da pilha e ST7 é o fundo ou a base, né, da pilha. As operações matemáticas geralmente elas são realizadas com os números do topo da pilha. Então, lembrando que quando você for dando operações de push, o último valor vai estar no topo e é com este valor que ele vai pegar para poder realizar a operação. Os resultados são armazenados de volta na pilha. Então, o primeiro registrador, esses registradores do ST0 ao ST7. Outro registrador que a gente vai ter é o registrador tag. Esse registrador serve para quê, pessoal? Este registrador ele contém informações de rótulo para cada um dos registradores de ST0. Ele é usado para indicar se um registrador ST contém um número válido ou se é um número especial com um número infinito ou não é um número. Ele é um registrador que nos indica se contém um número válido ou não, ou se é um número especial. Mais registradores. Outro tipo de registradores que a gente vai ter são os registradores de controle.
E esses registradores, eles vão servir para quê? Eles contêm configurações de precisão e arredondamento, né? Basicamente, precisão e arredondamento para as operações de FPU. Temos outro registrador status. Este registrador, ele contém informações de status sobre as operações, incluindo se ocorreu um erro e qual foi o resultado da última operação. Temos também operadores que servem para guardar, armazenar valores ou números constantes, chamamos de constante. Ele vai armazenar constantes matemáticas como o valor de π ou um outro valor. É importante notar que os registradores da FPU eles são usados em conjunto com as instruções de FPU. Então, se nós já conhecemos alguns registradores, agora a gente vai falar um pouco sobre as instruções para poder realizar essas operações matemáticas de forma precisa, né, e assim ser usada de forma adequada para evitar erros. Ok, então vamos conhecer um pouco sobre as instruções da FPU. Eu vou colocando aqui as instruções. Basicamente, aqui eu tenho até uma figurinha que eu posso mostrar para vocês. Eu vou pegar aqui, ó. E esta é a cara do registrador ST0 ou ST7. O que mais, pessoal? Aqui eu vou também colocar aqui o registrador nós temos o registrador de controle status de registro. O registrador de status tem, assim como o registrador é flag, a gente pode pegar aqui, colocar aqui também para vocês conhecerem, mas a gente vai entrar em detalhes a respeito destes registradores mais adiante. Vou colocar só aqui para especificamente para as instruções, né? Falarmos das instruções. Aqui o registrador flag, que a gente vai trabalhar com as operações. O que mais? Eu tenho um registrador de controle, né? Registrador de controle também, vou colocar ele aqui. Registrador de controle. Saber aqui. Mas esses seriam os registradores de controle. Vou colocar. Vou abrir um novo. O que mais? Nós temos os registradores de tag também. Vou colocar aqui. E aí no vídeo depois você pode ir dando uma pausa para poder verificar cada um desses registradores que eu estou comentando aqui, né? Bem, antes de falarmos das instruções de FPU, vamos falar um pouco sobre o formato I3E754 referente à nomenclatura de números de ponto flutuante. A nomenclatura, de acordo com o formato I3E, padronizado para números de ponto flutuante, eles são representados da seguinte forma. Nós temos na pilha registrador, registrador ST0, aqui, ó, um pouquinho. Nós temos o seguinte, nós temos a pilha ST0 é a base da pilha e
Desculpa, ST7 é a base da pilha e ST0 é o topo da pilha. E como que esses números são armazenados nesta pilha ou neste registrador? Nós podemos observar que é um registrador de 80 bits, que vai do 0 ao 79. Então, como que nós iremos colocar um número de ponto flutuante dentro desse registrador? Bem, é importante nós observarmos que o registrador, ó, o registrador, o bit 79, ele vai nos servir para quê? Vai servir este carinha aqui, ó, este daqui, tá inclusive indicado aqui, este registrador, só, quero falar registrador, e o bit deste registrador, este bit aqui, ele vai servir para nos sinalizar sobre o sinal, nos indicar sobre o sinal do número, se é um número positivo ou se é um número negativo. Já do bit 64 ao bit 78, o que nós vamos ter armazenado aqui? Do bit 64 ao bit 78. O que a gente vai ter vai ser os números correspondentes né, ao expoente deste número. E do bit 0 ao bit 63, que a gente vai ter, expoente aqui a gente do bit 063, o que a gente vai ter a mantisa. Ou seja, o restante do número que está depois, né, da vírgula na representação do número científico. Basicamente essa representação ela é dada da seguinte maneira. Nós temos que o número, a representação do 3 é 754, ele é representado da seguinte maneira. O número de ponto flutuante, ela tem esta representação. O número n é igual a menos 1 elevado ao bit de sinal, vezes 2 elevado ao expoente, né, menos 127, para poder fazer essa conversão, vezes 1 ponto a mantisa. Então, é desta forma que um número decimal, um número de ponto flutuante será armazenado neste registrador ST0 ou registrador ST7. Tá. Ainda falando, relembrando para vocês, nós vamos só lembrar aqui sobre os tipos de dados. Os tipos de dados que nós trabalhamos. Os tipos de dados que nós trabalhamos, nas aulas anteriores, nós temos o word integer, né? O short double word inteiro, magnitude de bits. O long quad word é um número de magnitude 63 e sinal 61. O pack de BCD, que tem 72 bits, mais o bit sinal. O short real, que é uma mantisa de 23, o expoente 8 bits e o sinal 1. O long real, de mantisa 52 e expoente, estou falando na tabela, talvez fique melhor vocês estarem visualizando o que eu estou comentando. Estou falando desta tabela. Aqui, ó. Basicamente, a representação para números ponto flutuante, vamos ter números ponto flutuante que podem ser de magnitude 15 bits, de magnitude 31 bits, de magnitude 63 bits, de magnitude 72 bits, de magnitude 23 bits, 52 bits, 54 e 64 bits. Esses possíveis tamanhos ou tipos de dados que nós vamos encontrar para realizarmos operações. No coprocessador x86, tipos de dados, eles também, vou colocar aqui para vocês uma figurinha, são vistos desta maneira. Desta maneira aqui. Aqui, ó. Como é que nós vamos representar um inteiro? Como é que nós vamos representar o número de
dupla precisão estendida, word, não 16 bits, sendo o número inteiro, um double integer, um packet BCD integer. Então essa é a forma que o coprocessador x86 representa os tipos de dados. Tá, ok. Ainda estamos falando sobre tipo de dado, ainda não chegamos nos registradores, professor. Não. Vamos continuar um pouquinho. Vamos fazer um exemplo. Um exemplo de representação no formato de um número real. Como é que seria? Representação formato short. Eu não apaguei a figurinha, mas o short real, ele tem essa representação aqui, ó. Você colocar aqui. Short real, ele tem esta representação. Ele tem uma mantisa com 23 bits, um expoente de 8 bits e um sinal de 1 bit. Então, nós podemos representar um short real da seguinte maneira. Esse número n, né, esse número n, n será igual a menos 1, a representação lá que eu coloquei. Aí 3 é 754, vezes o sinal, vezes 2 elevado ao expoente, né, 2 elevado ao expoente, vezes 1 ponto a mantisa. Em que nós temos o valor de E maiúsculo, o valor de E é igual ao valor de E'. O valor de E' é igual a valor de E menos 107. Bem, dito isso, nós vamos ter o seguinte. Vamos supor que nós vamos obter um número armazenado na memória correspondente ao número 9,8125. Como é que nós representamos este número no formato short real Pentium? Como é que o Pentium representa este número? Temos que seguir alguns passos. Primeiro, nós temos que converter este número para binário. Primeira coisa, convertemos este número para binário. Convertendo este número para binário, nós vamos ter este valor. Segunda coisa que a gente vai ter que fazer, normalizar, ou seja, consiste, né, em a gente deslocar a vírgula até o primeiro número, né, deixando a vírgula decimal 7 posições à esquerda, ou seja, que vai ser mais 7. A gente vai pegar esta vírgula, deslocar até aqui. Tudo bem. Então, vamos normalizar o número. Normalizar. Normalizando este número, a gente vai ter este valor. Vai ter este valor. Primeiro passo foi converter para binário. Segundo passo foi normalizar. Terceiro passo é a gente, como nós temos a representação short real de 23 bits, eles são usados para representar a mantisa short real, então nós temos que preencher os demais bits com zero. Preenchendo os demais bits com zero, a gente vai ter, nós estamos fazendo aqui, nós temos que ver, vou colocar aqui, deixar a mantisa com a representação adequada. Ou seja, se é de
3 bits, então eu tenho que deixar a mantisa com 3 bits. Então, se falta algum, iremos preencher com 0. Para o nosso número aqui, para que a gente deixe 23 bits, representação adequada, nós vamos ter este novo número aqui. Então pronto, nós já pegamos, colocamos ele na mantisa com a quantidade de bits adequada. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa fazer com que o bit mais significativo ele não seja representado, pois ele é sempre 1. E aí, fazer o seguinte, que nós estamos fazendo agora, no quarto passo, é lembrar que o bit mais significativo ele não é representado, pois ele é sempre. Então, vou botar aqui bit mais, verificar bit mais significativo. Então, bit mais significativo não é representado, então o valor da nossa mantisa seria este. Se observarmos, né, ó, valor. Pronto, então, quinto passo, nós vamos ter que somar, né, a 127, somar 127 ao expoente, trazer de volta a figura, verificar, vendo, né, então o que a gente vai fazer? Fácil. Somar 127 ao expoente obtido na normalização. Ou seja, era aquele E' que eu tinha, né? E' é igual ao 127 mais 7. A quantidade de bits que eu tive que deslocar. Vai dar igual a 134. E este cenário, exatamente, falou. Sexto passo. Sexto passo, vamos ter que calcular o sinal. Calcule menos S1, aquela fórmula aqui. Ó. Nós temos que calcular o menos. Bem, mas vocês viram lá o menos, eu tenho que calcular menos 1 menos 1S é igual a menos 1 vezes 0 é igual a 0. É igual a 1. Por que igual a 1? S0, S é igual a 0, pois, né, o número é positivo. Como o número é positivo, então S é igual a 0. E aí, como esse valor aqui deu 0, então nós temos que o número aqui é um número positivo. Sétimo passo, para a gente poder obter o nosso número. Nós temos agora que compor as partes que geram o número. Ou seja, nós temos que compor a parte do sinal, do expoente e da mantisa. Então, a parte que compõe o sinal, basicamente é o que? É o bit 0. A parte que compõe o expoente é quem? A parte que contém o expoente já tinha aqui. Ó. O expoente é esse aqui. O valor aqui. A parte que compõe
a mantisa, o m, mantisa, é igual a. Também nós já tínhamos calculado anteriormente. E pronto. Então, ok. De forma que, juntando todos esses valores, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter este número aqui binário. Nós vamos ter este número. Converter isso aqui em hexa. Posso representar em hexa, assim, é 43, 51, D0, 00, H. Então pronto. Este é o valor que será armazenado no registrador ST0, ST7, na pilha de números ponto flutuante. Então, aquele valor que nós tínhamos anteriormente, que nós queríamos, este valor, 209,815, tem esta representação aqui dentro do registrador. É este número que vai ser armazenado, corresponde a este número ponto flutuante. Tudo bem? Falei os 7 passos para converter um número decimal, representado na forma decimal, para a forma de binária a ser armazenado em algum dos registradores da unidade ponto flutuante. O que mais nós podemos ver? Bem, vamos então para a parte da programação. A parte da programação em si, CPU, nós temos programação utilizando o FPU. Nós precisamos saber, professor? Bem, o que nós precisamos saber é que nós vamos utilizar operandos implícitos, ou seja, valores estarão no formato da pilha. Vamos ter que pegar operandos que, é o operando é o R0, o R1, é o é a X. Não, a gente vai ter que lembrar de forma implícita, lembrar que esses estão no formato da pilha e que a gente vai ter que pegar os valores do topo da pilha, remover, quando os resultados serão também armazenados de volta na forma da pilha. Então, a forma clássica de endereçamento desses valores, eles vão acessar os registradores via o formato da pilha. Então, os operandos, eles não são especificados. Era muito bom fazer ADD, EAX com EBX. Então, aqui nós temos que os operandos, nós especificamos quem são os operandos. Quando nós vamos trabalhar com FPU, nós vamos ter que lembrar que os operandos estão no registrador ST, ou do ST0, na pilha, né, do ST0 ou ST7. Então, essa é a dificuldade que muitas vezes nós poderemos nos perder na hora de realizar alguma operação. Então, o que a gente vai ter que lembrar, diferente do ADD, AX com EBX, né, aqui a gente tem, nós sabemos que o resultado é guardado, a fonte está em EBX, ou seja, o valor, e eu vou somar o valor que está em EBX com o valor que está em AX, e o valor será o destino. Nós temos aqui duas palavras importantes. Nós temos a fonte de algum operando e nós temos o destino do resultado. O destino, geralmente, nós trabalhamos com a CPU, de processador, aritmética. Geralmente, os valores das operações são armazenados aonde? Em AX. E a fonte pode estar também, um dos operandos pode ser o próprio EAX, ou pode ser um registrador de propósito geral. EBX, SX, o SI, por exemplo, também nós podemos usar. Então, nossa palavrinha-chave aqui. É difícil lembrar quem é fonte e quem é destino. Temos que lembrar que a fonte e o destino, os resultados, ou seja, os valores que eu vou pegar, somar, o resultado onde será guardado, vão ser aonde? Cá em S. A fonte, geralmente, nós colocamos em ST0. E o segundo operando, se houver,
Por exemplo, eu estava fazendo aqui uma soma, não existe isso aqui, professor. Só não existe ADD, ST0, ST0, ST1. Não existe isso, certo? Não existe ADD, ST0, ST1. Mas, apenas para vocês entenderem, é como se eu estivesse fazendo o quê? O ST0, ele tem a fonte, ou seja, tem um valor, será, onde de fato, onde nós temos ali, onde será colocado o valor. Então, o primeiro operando aí, o registrador ST0, ele é a fonte, e o segundo operando, se houver na operação, nós chamamos de registrador ST1. Peça aí somando ST0, o valor de ST0 com o valor de ST1, e guardando, né, o, o resultado em ST0. Então, o resultado da operação é armazenado no operando destino, e o operando fonte é desempilhado, portanto, o resultado fica no topo da pilha de registradores. É importante a gente lembrar disso. Pode-se acessar os registradores individualmente através dos mnemônicos, ST0, sim, T1, das instruções FPU que começa com F. Dito isso, depois vocês vão dar uma pausa no que eu estou falando de maneira mais rápida. Então vamos programar utilizando a nossa FPU. Para a gente programar utilizando a FPU, nós precisamos conhecer que os elementos eles são carregados no topo da pilha ou desempilhados da memória. Nós temos aquela dificuldade em saber que os operandos eles são implícitos, né? Utilizando operandos na forma de registradores, nesta forma os operandos são especificados através de seus nomes. Geralmente, o primeiro operando ele é o destino, assim como nós tínhamos ADD, EAX com EBX. O EAX era o destino e o segundo era a fonte onde nós tínhamos quem é que nós queríamos somar com o valor que nós já tínhamos armazenados. E o segundo é a fonte. Bem, existem alguns comandos que são interessantes nós conhecermos, e aí eu vou falar de alguns. Geralmente as instruções, de fato sobre as instruções, geralmente as instruções da FP começam com F. Exemplo, sei lá, nós temos lá o FLD, FLDPI. Então nós podemos somar, por exemplo, se eu quero somar o número 1 ao número π, nós poderíamos fazer? Podemos fazer o seguinte, nós temos, colocar no F, né, de float, o L de load, carregar o valor ST0, desculpa, basicamente tem duas letras aqui que é importante nós lembrarmos. O L, load, e o S de store. Para eu poder colocar na pilha, eu vou usar o load, carregue na pilha. Então, vou colocar o número X, o número 1. Então, no ST0 está armazenado o número 1. Só que eu vou fazer usei aqui, por exemplo, essa instrução aqui, ó. FLD1, guarda o número 1. Depois, eu quero guardar o número π do registrador ST. Então, vou dar um FLDPI. Carregue. Né? Esse D aqui é decimal. Então, eu vou colocar agora o número π. Na hora que eu coloco todo o push que eu vou dar nesta pilha, ele vai para o topo. Se esse número vai para o topo, o que vai acontecer com 1? Ora, o número 1, que ele está aqui, topo, ele vai sair, vai para baixo, vai assumir a posição de baixo. O número 1 agora vai vir para cá. E vou dar um push, número 3.14 vai vir para cá. Então, primeiro, 1, depois. E aí, professor, e se a gente fizer uma outra operação? Nós vamos fazer um de novo, queremos guardar um outro número, novamente o número 1. Fazer um F, L, D, quero guardar novamente o número 1.
Na hora que eu fizer um outro push na meu registrador ST, minha pilha, vai novamente, dinamicamente, vai mudar. Esse número 1zinho aqui vai sair daqui. O topo vai ficar o número 1. A minha nova configuração da pilha seria o número 1, o número 3.14, o primeiro número 1 que nós armazenamos. O primeiro número 1 que nós armazenamos, o primeiro. Depois nós armazenamos o 3.14. Por último, nós armazenamos o número 1. Bem? Mas desconsidere essa instrução aqui. Não vai fazer isso agora. Considere apenas que a gente fez apenas o push, o load do número 1 e depois o load do número pi. Esta, considerando apenas essas coisas aqui, nós armazenamos o número 3, por último, no 3.14 e primeiro o número 1. Agora, eu tenho esses dois números. Agora que eu tenho esses dois números aqui, eu posso fazer o quê? Eu posso usar uma instrução, a primeira instrução, né, de operação. Vocês já usaram duas instruções da FPU, que é a FLD1, FLDPI. FLD1, load, carregue, né, no registrador ST o número 1, e FLDPI, carregue na pilha do registrador ST o valor 3.14. Ok. Agora, vamos usar a primeira instrução, que é a FADDP. ST1. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar, é como se ele pegasse o número 3.14 mais 1. O resultado vai dar 4,14. Como nessa instrução ela é FADDP, ou seja, como se eu dissesse, e pegue, realiza a operação, tomar os dois valores. Professor, como é que vai saber que é o ST0 com o ST1? Vai somar. Porque essa instrução ADD, o processador já sabe que ele só soma valores que estão no topo da pilha. Dois operandos da operação de soma são os dois valores que estão em ST0 e ST1. Como eu coloquei um P aqui, eu estou dizendo o seguinte, estou dizendo que deu um push do resultado, né, do resultado é, deste desta operação no registrador ST. O que ele vai estar tirando ele vai remover o número 1 daqui, ele vai, nova configuração da pilha seria, apagar, a nova configuração da pilha seria o que? Seria ele tirar o número 1, ele vai remover o número 1 e o resultado da operação, resultado desta operação vai ficar armazenado aqui. Então aqui vai ficar 4,14. Vou fazer um teste. Vamos lá no SASM. Deixa vocês ficar, né? Eu vou pegar dois números. Depois vou dar um print no resultado. Eu vou pegar esses dois números para em XY, certo? E aí, ó, peguei o número Y, o número X, está calculando seno de 30. Então vou usar o finit. O que é esse finit? Este comando da FPU ele serve para quê? Para zerar a FPU. É a forma de eu reinicializar todos os registradores, ou seja, deixar todos os registradores zerados. Pronto, e agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um FLD1, depois eu vou dar FLDPI e depois eu vou dar
FADD PST1. Aqui eu estava. Vou colocar resultado em Z. Resultado em Z. Coloca na pilha o valor certo. Coisa aqui. Tá aí, já deu resultado. Tá valendo? Não, a gente pode deixar isso aqui para as próximas operações, né? Mas o que eu fiz nesse meu exemplo, eu tenho, inicializei, zerei a FPU, carreguei na pilha e vou de novo zerar aqui. Zerar minha anotaçãozinha para eu explicar melhor. Novo. Tenho e o ST, T0, ST1, 2, 0, 4, 7. Ok. Então, a primeira instrução que eu dei aqui foi então, FLD 1. Eu coloquei o número 1 aqui. Depois vou alterar os valores dessa pilha. C, Ctrl V. Depois eu faço o que, professor? Depois eu venho com outro push. Eu vou dar um push no número da instrução aqui. Vou usar a instrução FLDPI. O que foi que eu fiz? Fiz um push nessa pilha. Ora, push indica que o valor vai para o topo. Vai para o topo, então 1 vai descer. Então, este número 1 aqui, ó, ele vai descer. O número 1 vai descer para cá. E o número 3,14 vai vir para cá. Tem os dois valores armazenados. Quando tem os dois valores armazenados, eu posso usar a instrução FADDP, colocando resultado, né, em ST0 e removendo o valor de ST1. Então, quando eu fiz isso aqui, ele somou. Somou 3,14 mais 1 deu igual 4,14. Este resultado aqui, ele vai colocar, vai dar um load deste resultado aqui aonde? Vai dar um push disso aqui lá na pilha, ou lá no ST. Quando ele dá esse
push aqui, eu pedi para ele dar um pop em ST1, B, o que aconteceu? E é o resultado nosso FADD PST1. Por exemplo, some os dois valores, os dois operandos do topo da pilha, remova o valor 1 e o resultado coloca em ST0. Tire isso daqui e o resultado desta operação coloque aqui em ST0. Destino ST0. Resultado 4,14. Uma vez que este valor está aqui, eu preciso tirá-lo ou pegar este valor que está aqui para poder dar um print, ou seja, mostrar ele na tela. O que eu fiz? Basicamente o que eu fiz foi o seguinte. Esse número chamei é um data, ou seja, 32 bits, e o word, a reserva um quad word. Aqui, né, mas é como se fosse 8 bytes, né? Bem, então na sequência foi o que eu fiz. Zerei, FPU, armazenei o valor de ST, depois armazenei o valor pi, depois somei os valores, dois operandos. Ele vai entender que a DD vai pegar os dois operandos do topo da pilha, vai somar. E eu disse para ele dar um pop em ST1. Ou seja, tira o valor de lá. E depois disso, ele guardou o valor de valor 4.14 em ST0. E o que eu preciso fazer agora? Eu preciso pegar o valor que está em ST0 e mostrar aqui na tela. Para poder mostrar na tela, tenho que lembrar que o Z é um keyword. Tinha colocado aqui, ó. Z é um keyword. Z é um keyword, então eu vou ter que fazer o seguinte. Vou ter que pegar esse valor, né, carregar para a variável Z, hoje, STP, traz um detalhamento aqui da instrução. A instrução FSTP, né, ela serve para quê? Ela serve para desempilhar o valor que está no topo da pilha. E quando você for desempilhar o valor que está no topo da pilha, certo? Quando você for desempilhar o valor que está no topo da pilha, está no topo da pilha, 4.14. Quando você for desempilhar e guardar em alguma variável que você criou, é importante que você saiba o tipo. Se for um word, um byte, você precisa dizer aqui qual tipo, para ele armazenar de maneira correta. Sabia que é um keyword, então é keyword. Então eu desempilhei o valor de ST0 e coloquei aonde? Em Z. Agora que o valor está em Z, eu posso dar um print neste valor. Ora, eu dou um print. Eu vou dar um print. Estou fazendo o seguinte, estou dando um print. Ó, sim. Nosso print string é esse carinha aqui. Eu vou imprimir o número com duas casas decimais. Ponto flutuante, float. Então eu vou dar um. Estou fazendo print print
Para eu poder dar esse print, lembrando que a nossa pilha só consegue pegar nossa pilha, ela é de 2, né, de 32, de 32 bits. Então eu vou, e esse meu Z, como eu falei, ele é de, vamos lá. A minha pilha, nesta pilha cabe apenas 4 bytes, que corresponde a 32 bits. O número que eu tenho aí, ele tem 8, é um número de 8 bytes. 8 bytes, né? Bem maior. O que eu vou ter que fazer? Eu concordo que eu posso pegar esse número aqui, posso pegar, dar um push, esse número, os 4 primeiros bytes, tá? Dizer mais 4, ou seja, como é da direita, esse número aqui é alguma coisa, é alguma coisa aqui, 110001, alguma coisa do tipo. Então, o que eu estou pegando? Eu estou pegando esses primeiro aqui, da direita para a esquerda, esses primeiros 4 bytes, 4 bytes, eu estou dando um push nesses primeiros 4 bytes. Depois, como eu não posso dar um push nesse número todo, depois eu dou um outro push no restante dos 4 bytes. É um push dos outros 4 bytes. Então eu dei um push de 32 bits, aqui um push de 32 bits, coloquei na pilha 32 bits e depois eu coloquei na pilha mais 32 bits. Feito isso, eu peguei todos os bits que eu preciso. Feito isso, eu vou dar um push no meu formato, no percentual agora LF, e vou dar um ESP12. Por quê? Ó, aqui foram 4 bytes na pilha, mais 4 bytes na pilha, mais 4 bytes na pilha, né, do USP, e aí para eu voltar ao USP, o EBP, então somo mais 12. Pronto, pessoal, aqui está feito. O que eu fiz, que deu errado, meu amigo. Nota, certo. Então, aí vocês viram, era a primeira operação usando a FPU. Qual foi a primeira operação? Foi a operação mais simples, né? Que a gente começa por onde a gente começa pela soma. A partir daí, podemos fazer outros exemplos que já tinha construído na sala, para cá, né? E aí eu coloquei outros exemplos para vocês, como por exemplo, um que eu achei bastante interessante, deu um certo trabalho, mas eu acabei conseguindo vocês possam ver como exemplo, FPU para garantir que o registrador ST0, principalmente o registrador de flag ou de status ou tag, né, vai estar zerado. Então, feito isso, primeira coisa que eu fiz, coloco na pilha o valor de X, ou seja, vamos ver, né, na prática. Ver aqui. Então, o nosso X FLD, coloca na pilha o valor de X, que é X é 30. Coloco 30, coloco 30 aqui. Depois, o que eu faço? 30. Depois eu coloco FLDPI, ou seja,
guarda o valor de π. Já usou, inclusive. Eu vou dar um push é em cima. Então esse 3 vai descer e o π vai para cá. Fica aqui o 3,14 e o número agora está onde? Está aqui. Na sequência, agora o que eu faço? Multiplico. Multiplico ST1 com ST0. E o valor, eu deixo em ST0. Eu vou multiplicar 30 vezes 3,14. Quando eu fiz, deu um push aqui, push em download aqui, então ficou 3,1430. E aí eu multipliquei 30 vezes 3,14, 14,30, vai dar igual a 94, a 94,2. Agora sim, esse 94,2 está aqui, ó, está no topo, ok? E 3,14 vezes 30, este valor aqui, vai ser colocado aonde? Vai ser colocado 94,2. Aí na sequência eu divido o que está no topo, 94, pelo valor do y. O valor do y, aqui que eu armazenei, é o valor 180. Então, 80. Pego isso, divido por 180. Quando eu pego 94, divido 180, o valor vai ser 0, o valor vai ser 0,2333333. Certo. Feito isso, né? Agora eu posso calcular, e foi colocado no topo, posso calcular o seno. Calcular o seno do valor que está no topo. Vamos só para... pessoal, lembrando que eu peguei 30 graus, certo? Eu preciso saber o valor dele em radianos. A FPU trabalha em radianos. Então eu falei, 180 está para π. 30 graus está para quanto? Então, este valor aqui, graus, 30. Eu peguei 30 vezes 180. Então, este número aqui em radianos, aqui, graus, radianos. Esse ângulo aqui em radianos deu 0,52333. Ok, esse número em radianos. Agora eu pego o valor que está em radianos e tiro 94. O que vai ficar aqui agora é 0,233333. E agora eu posso usar a função ou a instrução F sim. Calcule o seno. Ele vai calcular o seno F sim. Ou seja, calcule o seno do valor que está no topo. Deixa operando aqui. Então, quando ele calcular, vai calcular o seno e o resultado ele vai colocar de volta aqui. Como está no topo, pega o valor que está no topo da pilha, coloca em Z,
Mesma ideia, coloco em Z. Em Z eu consigo pegar os últimos 32 bits, pego aqui 4 bytes, pego mais 4 bytes, coloco na pilha para poder dar o print, dou o print e exibo o valor aqui, 0, bem, pessoal, era isto que eu ia conversar com vocês. Tem outros exemplos. Fiz exemplo aqui, inclusive vocês podem trocar aqui, ó, subtração, multiplicação, adição. Já usei a multiplicação. Este exemplo do Sena ele é bastante completo, porque eu uso multiplicação, uso divisão, e a adição já usei anteriormente, no exemplo que falei para vocês. Espero que tenham compreendido a parte de FPU. Claro, tem mais instruções que nós podemos explorar, tem muito mais coisa, não é só isso, mas aqui dá para a gente trabalhar já com algumas questões que eu vou estar passando para vocês. Existem outras instruções? Sim, nós temos a instrução fxch, que é a instrução que permuta dois valores, são também da FPU, fxch change, né? Troque, ou seja, ele permuta valores entre os registradores de ponto flutuante. Tem-se duas formas, um operando e dois operandos. Você pode usar apenas um, que ele vai colocar em ST0, valor de ST e ST1. Também nós temos a instrução field, e a instrução field. Essa instrução ela carrega um operando inteiro, pode ser 16, 32 ou 64 bits, e faz o complemento de 2 no, no ST. Nós também temos instruções de movimentação, por exemplo, a instrução FIST. A instrução FIST, o que ela faz? Ela copia o valor do registrador ST para a região de memória no formato inteiro. Pode ser 16, 32 ou 64 bits. Nós também temos a instrução FIST-P. O que ela faz? Muito parecido com o anterior. A diferença é que ela desempilha o valor de ST. Ela copia o valor do registrador ST para uma região de memória no formato de inteiro, esse izinho aí de inteiro, e desempilha o valor que está em ST. Tira o valor de lá. Além de copiar, ele retira o valor. Entenda esse P como fosse um pop. E o destino tem que ser, né, 16, 32 ou 64 bits. Outra instrução, professor, que nós podemos usar. Temos outra instrução aqui, por exemplo, a F, B, L, D. A instrução faz o quê? Basicamente, essa instrução ela carrega informação de 80 bits no formato BCD da memória para o registrador ST. Lembra aqui ó, do L, load, bem? O S e o S store, né? Retira ou acessa. E aí, assim como nós temos a FBLD, carrega informações de 80 bits da memória para o registrador, nós podemos também armazenar informações contidas no registrador, na posição de memória. O operando deve ter um destino de 80 bits. A informação que está armazenada na memória, ela precisa estar no formato PCD e ela é desempilhada no valor de ST. Nós temos a FBSTP. Ela faz? Ela armazena informações contidas no SD, né, de memória, no ST, na posição de memória. Então, copia do ST para a memória. Tem que ser de 80 bits. O que mais? E aí nós temos alguns, né, já trabalhado também aqui, mas eu vou. Nós temos FLDZ, ele alguma informação, carrega informação carrega informação zero, na verdade, a gente carrega o zero no. Já são aqueles valores constantes que nós estamos falando, né? Carrega o zero no ST. Nós temos o FLD, carrega o número 1, T.
Nós temos, a gente também já viu F, L, D, P, I. Ele carrega o valor de π. Nós temos também o F, L, D, L2E. É para quê? Para carregar o valor de log2 na base E em ST. Nós também temos o F, L, D, L2, T. O que ele faz? Ele carrega no ST o valor de log2 na base 10. Nós também temos, né, o FLD, LG2. O que ele faz? Ele carrega informações log10 na base 2. E nós também temos FLDLN2. Ele carrega log que é na base 2. Ou seja, aqui serve para a gente armazenar o quê? ST. Aqui serve para a gente armazenar constantes. O zero, o valor de π, o log de 2 na base 10, 10 na base 2, o valor de log E na base 2. Então, todos são valores constantes que a gente vai, em algum momento, vamos precisar utilizar em nossas operações, com ponto flutuante. Mas eu posso explorar para vocês, como já falei. Também temos outras, né, outras instruções. Eu quero calcular a raiz quadrada de um número. Então você tem a F, SQRT, para calcular a raiz quadrada. Nós também temos a FS Scale. Serve para quê? Ele armazena no topo da pilha o valor de ST vezes 2 vezes o valor de ST1. Pega ST, multiplica por 2 vezes ST1. Nós também temos uma instrução que serve para arredondar um valor que está em ST para inteiro, especificado, né, registrador de controle. Então nós podemos ter lá o F, R, N, D, int. É para quê? Para arredondar valor de ST para inteiro. Nós temos aquela instrução FABS, que torna o sinal de ST como positivo. Qualquer número que esteja negativo, nós forçamos ele, seta aquele bit para zero. Nós temos o FCH. Assim como nós temos aqui para tornar esse número positivo, aqui nós podemos fazer para poder inverter o sinal. Se está positivo, fica negativo. Se está negativo, fica positivo. E mais? Não. Claro. Temos mais instruções, professor? Sim. Muito mais instruções. Vamos precisar, por exemplo, comparar números ponto flutuante. Nós vamos ter lá, assim como nós temos a comparação, aqui nós vamos ter também o fcomp, para comparar, verificar, né, o ST com o valor de destino, e ele vai trabalhar com um bit C3, C2 e C0. Então, aqui a gente precisa compreender como funciona quando eu for trabalhar com comparação de números de ponto flutuante, eu vou usar fcomp. O fcomp ele vai comparar esses números e você vai saber se ST é maior do que a fonte. Eu estou comparando. Se eu estou comparando aqui dois valores que estão no topo da pilha, né, eu vou ter que verificar para eu saber se um valor é maior do que o outro. Eu tenho que verificar o bit C3, o bit C2 e o bit C0. E aí eu tenho que, posso entrar depois em detalhes, mas, por exemplo, se eu quero comparar se ST é maior do que a fonte, a condição que isso me garante que ST é maior do que a fonte
eu verificar justamente se o valor de C3 é zero, se o valor de C2 é zero e se o valor de C3 é zero. Se acontecer que o valor de C3 é zero, o valor de C2 é zero e o valor de C0 também é zero, eu sei que, quando eu fizer depois desta comparação, eu sei que ST é maior do que o valor da fonte que eu estou comparando. Bem, pessoal, temos muito mais instruções para comparar valores, eu não vou detalhar aqui todas, mas nós também temos a função, né, que serve para limpar, é, para limpar a flag, para limpar a flag. Eu tenho instruções para armazenar o status da memória. Eu tenho outras instruções de controle, né, para examinar, verificar. Eu também tenho instruções que servem para verificar, para eu fazer desvios condicionais, certo? E aí eu, justamente, o fcomp, fcomp, fcomI, fcomip, fucomI. Então, tem diversos outras instruções que vão me ajudar em realizar instruções de desvio. Bem, pessoal, a gente fica por aqui. Espero que vocês possam assistir essa aula com bastante calma e compreender mais sobre FPU, unidade de ponto flutuante. Tá bem? Até a próxima. Abraço.